Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer vocês pelas participações. Estou vendo que já tem muita gente aqui participando. Já tem um cara que escreveu ali, Bolsonaro é o presidente. Peraí, será que a gente não sabe disso? A gente sabe que ele é o presidente, porém a gente sabe que ele não preside. Uma coisa que aqui nessa live a gente sabe. Paulo Henrique pergunta se há semelhanças entre 1964 e 2019. Há semelhanças, mas pequenas semelhanças, tá, Paulo Henrique? Quando a gente pensa em 64, a gente pensa numa situação completamente diferente da situação de hoje. Em 64, a gente teve uma tomada do poder pelos militares, com esse argumento de que ia ter uma tomada comunista. Gente, a coisa mais idiota que existe no mundo é uma pessoa acreditar que os militares vão tomar o poder para evitar a ameaça comunista. Porque, veja bem, o comunismo nunca vai ser adotado pelo governante que foi eleito. Isso é a coisa mais insensata do mundo. Como que acontece o comunismo? Os governantes eleitos estão pressionando tanto o povo para o povo perder direitos e para os direitos ficarem só com as elites. Vamos pensar o que está acontecendo hoje. Hoje nós temos o cenário perfeito pro comunismo. Por quê? Nós temos uma situação em que os direitos dos trabalhadores estão sendo tirados, os direitos dos aposentados estão sendo tirados, ou seja, os direitos das pessoas que trabalham e produzem estão sendo tirados para garantir lucros daqueles que especulam. Então, hoje nós temos o cenário ideal para o comunismo, porque é o governo que está no poder que está fazendo a opressão contra os trabalhadores para favorecer os empresários, os banqueiros. É natural que aconteça uma revolução comunista do povo contra o governo. Então, vamos imaginar que a gente vai ter hoje uma revolução comunista. Como que essa revolução comunista aconteceria? Do povo revoltado com essa situação contra o governo. Agora, nunca aconteceria o contrário, igual eles falam que se o governo não tivesse naquela época, se os militares não tivessem tomado o poder naquela época, o governo ia implementar o comunismo. É completamente contraditório. Você pode esperar que o comunismo venha da população. Por exemplo, na Inglaterra, o keynesianismo ele veio exatamente para criar, né, o estado de bem-estar social. Ele nasceu na Inglaterra exatamente para criar uma forma do povo inglês não fazer uma revolução comunista. Como que estavam acontecendo as coisas? A Europa inteira vivia aquela situação em que os donos das máquinas estavam sempre explorando demais os trabalhadores. Era uma realidade completamente diferente. Quando a gente faz uma crítica à situação da Europa naquela época, não tem absolutamente nada a ver com a situação hoje. Então eu não estou falando que o empresário de hoje é o empresário malvadão daquela época. O empresário malvadão daquela época, ele considerava, né, nós estamos voltando para isso, mas acontece no interior do Brasil, mas não é a regra. Hoje nós temos uma situação em que tem direitos trabalhistas, em que tem proteção do trabalhador, tem várias coisas que estão sendo retiradas, mas a gente ainda tem. Então o brasileiro não conhece o que acontecia naquela época das revoluções comunistas. O que rolava era o seguinte: as pessoas trabalhavam e trabalhavam jornadas absurdas a partir de 12 horas por dia, e o que elas ganhavam normalmente era só a comida e o local para dormir. Então, aos poucos, agitadores, e eu não falo que os agitadores são agitadores porque estavam errados, tá, gente? Eu tô querendo dizer que são agitadores que movimentaram as massas nesse sentido. Os agitadores começaram a movimentar as massas no sentido de que, olha, tá errado. Tá errado porque a gente está produzindo tudo e esses caras estão tendo conforto sem produzir nada. Era a ideia da época. Então, como que vem a tal da Revolução Comunista? Da seguinte maneira: o governo que está no poder está dando suporte para que os grandes empresários explorem os trabalhadores. Esse governo que está dando suporte para que os empresários explorem os trabalhadores coloca exército e polícias para apoiarem os grandes empresários na exploração contra os trabalhadores. Então o povo se revolta, derruba esse governo e coloca um comunista que é normalmente um cara que só está querendo poder e está utilizando
a agitação do povo para chegar ao poder. É um cara que tem um papo muito forte, conquista aquele povo, faz aquele povo de massa de manobra e quando chega ao poder faz as mesmas coisas de antes, só que com um novo modelo político. Por que não é possível conceber a possibilidade do Brasil ter tido uma ameaça comunista na época do golpe de 64? Porque o governo estava no poder e é o governo que estava no poder que tomou o golpe. Qual que era a justificativa de um governo que já estava no poder modificar o modelo político para um modelo de extrema igualdade, sendo que ele já chegou ao poder? Olha, o comunismo é uma forma de um grupo tomar o poder do governo. Vamos pensar hoje, o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão soltando lambada no trabalhador. Lógico que a gente não tem hoje uma possibilidade porque o trabalhador ainda não está entendendo o que está acontecendo. Nós temos no Brasil o fanatismo religioso, mas vamos pensar em uma outra realidade, em outro cenário. Vamos pensar que estamos vivendo num Brasil sem o fanatismo religioso, sem a doutrinação de que se você for contra as políticas do Bolsonaro, você está sendo petista. Então, vamos tirar essas premissas. Então, não tem nada disso de que, você está contra a reforma da Previdência, então você é petista. Não tem nada disso. O povo está super revoltado com a reforma da Previdência. Então, aparece no meio do povo um catalisador. Vamos pensar num grande catalisador, por exemplo, o Boulos. E o Boulos começa a agitar esse povo para derrubar o governo e consegue derrubar o governo. Só que o Boulos prometeu igualdade, então ele derruba o governo e implementa o comunismo. É assim que funciona o comunismo. Não é a partir de um governo que já está eleito que vai implementar o comunismo. Não. A finalidade do golpe militar de 64 foi, obviamente, tomar o poder para os militares. Não tinha nada de revolta comunista. O que estava acontecendo na época de similar à realidade de hoje? O Brasil estava fazendo negócios com grupos inimigos dos Estados Unidos. Quando eu falo inimigos, eu não falo inimigos militares, eu falo inclusive inimigos econômicos. Então, por exemplo, na realidade de hoje, o Brasil, como grande parceiro econômico da China, estava ajudando a China a crescer e estava crescendo junto. Isso estava incomodando um grande concorrente da China, que são os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos desestabilizam o Brasil e tomam o Brasil com esse papo de ameaça comunista. É o mesmo papo. Existia a possibilidade de uma ameaça comunista no Brasil? Claro que não. Se o governo já estava no poder, para que ele ia implementar um comunismo? Olha, o comunismo é uma forma de chegar ao poder. Depois que o governo já está no poder, não justifica mais ele implementar o comunismo. Vocês estão entendendo? Olha, determinados sacrifícios, às vezes, são necessários para você alcançar o objetivo. Mas você já alcançou o objetivo. Qual que é a finalidade de você passar por esse sacrifício? Não tem mais. Então, se o governo já estava no poder, ele não adotaria o comunismo. Por quê? Porque as pessoas são normalmente egoístas. Adotar o comunismo poderia significar para os grandes políticos terem que dividir as riquezas deles com as pessoas mais pobres. Eles não iam querer fazer isso da mesma forma que você foge do comunismo com medo de ter que dividir as suas posses com os mais pobres. Então, o mesmo medo que você tem de, olha, eu vou perder minhas propriedades, elas vão ser divididas com os mais pobres. É o medo que os políticos têm. Então, os políticos podem até tomar o poder com a promessa de comunismo, mas nunca o político que está no poder vai implementar um comunismo. Não, o comunismo nasce depois de uma revolução com esta finalidade. Aí, voltando para a história da Inglaterra, que é muito interessante, para evitar o comunismo, porque o povo já estava se organizando para uma revolução, o capitalismo inglês, ele propôs mudanças nas políticas capitalistas. Foi aí que nasceu o estado de bem-estar social. Deixa eu liberar aqui. Mani Conceição, reforma agrária, demarcação de terras indígenas. O meu falecido pai me dizia que o golpe de 64, entre outros objetos, foi de impedir a reforma agrária. Jango iria fazê-la. Eu acho que aconteceu no primeiro momento com a finalidade de beneficiar os Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que financiaram isso. E no segundo momento, o golpe militar ele já foi para uma política mais expansionista, outra coisa. José Benedito da Silva, Léo, em uma live da direita, o cara estava colocando culpa no PT em fatos de 1974.
Os caras nem estudam para falar, pois em 74 o PT nem existia. E aí eu te falo a parte mais sofrida, José Benedito. Por mais que possam parecer imbecis essas colocações, elas funcionam. Pode ter certeza que todas as pessoas da direita que estavam assistindo aquela live agora estão propagando os fatos do PT em 1974. Provavelmente, se tiverem fatos de 200 anos atrás, eles vão falar que era de um partido comunista que foi o predecessor do PT e assim por diante. Esquerda News Oficial, hoje eu já compartilhei, tá, Esquerda News, o vídeo da PIG, mas eu vou te explicar por que eu não posso colocar ele no ar aqui, porque ele tem o início com uma música, e o YouTube detecta aquela música, e por causa da música ele derruba toda a monetização da live. É incrível, mas é mais ou menos assim, se eu coloco aquele vídeo, ele começa lá com uma musiquinha, e aquela musiquinha ali, ela arrebenta a monetização. E o bicho já tá pegando para eu conseguir manter o canal. Se derruba a monetização de uma live, aí acabou, não pago a conta de luz. O Messias leu o Novo Testamento para os judeus que não creem em Jesus. Existe alguma profecia que o Messias irá converter os judeus? Ele é muito louco. Bom, os judeus estão esperando ainda ser o Messias. Quem sabe seja o Bolsonaro. João Fernando Kremer da Cruz. Qual o título do vídeo? Se estiver falando da Esquerda News, eu compartilhei na aba comunidade aqui do canal do Estopa há poucos minutos atrás. Eu acho que ele fala sobre Pig Hausemann, um negócio assim, que está lá no canal Esquerda News. Elizabeth Oliveira, infelizmente, tenho que concordar que nossos jovens estão cada vez mais egocêntricos, consciência política. Alguns se dizem capitalistas por serem consumidores de celular, entre outras coisas. E é muito importante, tá, gente? Dentro do sistema capitalista existem vários personagens. Obviamente, os mais importantes são o capitalista, que é o detentor dos meios de produção, e o proletariado, que é aquele cara que trabalha para o capitalista e não tem os meios de produção. Então, se você trabalha, por exemplo, na Philips, você é empregado da Philips, os acionistas da Philips são os capitalistas e você é... Ah, não, mas eu sou engenheiro, eu ganho muito bem. Não, você continua sendo proletariado. O fato de você ganhar bem é uma pura questão de valorização da sua mão de obra que foi conseguida através de políticas de esquerda. Você pode ficar tranquilo, você vai ganhar mal daqui uns dias, porque nós estamos indo nessa direção. Mas você, mesmo ganhando bem, a classe média brasileira que se acha importante, ela não é... Eles não são os donos do capital, eles podem pertencer a um sistema capitalista. Agora, o cara achar que porque ele conseguiu parcelar o iPhone dele para pagar de 36 vezes, ele é capitalista, isso é muito exagero, lógico, né? O capitalista, nesse caso, é o dono da Apple, o acionista da Apple, e não você que conseguiu parcelar seu iPhone de 36 vezes. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Léo. Boa noite, meu povo. Dulce Costa. Falar um pouquinho sobre o tema, né, que bombou demais, que é essa questão aí essa questão vergonhosa. Olha que legal, o negócio ficou muito louco. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Agora sim. A vitória do abaixo à ditadura. O Brasil 247 traz movimentos de rua como vitória do abaixo à ditadura. Eu sou muito... Vocês sabem que eu sou muito pessimista. O ele não também foi maravilhoso. E o Bolsonaro ganhou. O abaixo à ditadura, ele é do tamanho das pessoas que foram gritar contra a ditadura. Mas a grande realidade é que na hora que um soldado der um tiro ali no meio, todo mundo sai correndo. Não estou menosprezando o tamanho da movimentação e nem estou falando da esquerda. O que eu estou querendo dizer é que gritar abaixo a ditadura, humilhando os policiais, é revoltar ainda mais os policiais. E o que é mais importante nesse momento é a inteligência para conquistar policiais e forças armadas para o lado dos trabalhadores e não tentar humilhar os policiais e culpar forças armadas de hoje por causa da ditadura. Porque no final das contas, gente, olha, eles estão com as armas nas mãos. Então, se eles quiserem implementar a ditadura, não é o protestinho popular que vai fazer diferença. Eles vão implementar a ditadura.
E se ficar aí, né, espetando eles, fazendo bastante raiva, chamando de milicos, humilhando os policiais, os bons que estão lá dentro, aos poucos, vão perdendo a paciência e vão sobrar apenas revoltados com a esquerda. E aí, sim, nós vamos ter a ditadura. Então, eu tô vendo que a esquerda está caindo numa armadilha. Falar contra a ditadura tem que ser muito bem distanciado de falar contra militares. Porque o mais importante nesse momento é puxar os militares para o lado da esquerda. E o Rony, historiador, que é um bolsominion que participa aqui, fala: os militares não passarão para o lado da esquerda. Eu acredito nisso. Eu estou fazendo o meu papel aqui, que é falar o que eu acho mais certo. E hoje uma pessoa me mandou uma mensagem que eu achei muito pertinente. Eu não lembro o nome, mas eu olhei e falei: nossa, como é que esse cara tem razão? Não é que eu faço minhas críticas à esquerda. Aí ele me mandou uma mensagem falando assim: o Estopa vem com teorias loucas, acha que é o dono da razão e critica toda a esquerda por não seguir as teorias dele. Então, lógico, eu critico a esquerda por não seguir minhas teorias, mas é lógico, a esquerda é livre para seguir suas teorias, mas eu sou livre também para ter minha convicção. Então, aqui nessa live, eu tenho para mim que a esquerda não vai conseguir chegar a lugar nenhum, dividida, separada e com várias vertentes, com várias ideologias, sem união é bem difícil, né? Lila Rosa fala: Léo, você esquece que quem está na rua recebe ordens de comandos. Sim, Lila, teve uma coisa interessante que aconteceu Deixa eu colocar aqui o comentário. Tem uma coisa interessante, Lila, que aconteceu durante o evento do 247, que uma pessoa me contou que assim, os professores estavam sendo reprimidos pelos policiais. E ela teve a coragem, ela mostrou a foto, ela sozinha tomando gás dos policiais. Ela teve a coragem de chegar lá na frente, aquele monte de policiais com os escudos, e começar a gritar: vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Daqui uns dias, vocês vão estar chorando pelo salário de vocês e vão precisar da nossa ajuda do lado de vocês. O mesmo político que está nos tirando o salário vai tirar o salário de vocês. Nós somos uma classe trabalhadora e precisamos estar unidos. Os policiais começaram a mudar a cabeça e começaram a baixar os ânimos. Aí o que aconteceu? Na mesma hora, o que estava no comando, patente mais alta, jogou a bomba de gás nela. Ela só estava falando. Jogou a bomba de gás nela para evitar que ela chegasse aos policiais. Então isso mostra que é possível, sim, sensibilizar os policiais. O detalhe é que, lógico, pode ser uma teoria louca minha, eu posso estar completamente errado e talvez o caminho seja realmente bater de frente com a polícia e com as Forças Armadas. Talvez eu seja o louco que está criticando a esquerda porque a esquerda está fazendo certo e eu tenho ideias erradas. Talvez o certo é realmente gritar pássaro dourado. Quem viu Jasper sabe do que eu estou falando, e para as ruas gritar pássaro dourado e bater de frente com as Forças Armadas. Mas eu acho ainda que o mais certo é convencer polícias e Forças Armadas que eles são trabalhadores e estão muito mais do lado dos brasileiros trabalhadores e que essas políticas de vender o Brasil vai acabar repercutindo no salário deles. Porque mesmo que eles sejam polícias e Forças Armadas, se não tiver produtividade, não tem dinheiro para pagar o salário deles. Simples assim. Eles ainda estão abaixo de juízes, de políticos, eles estão lá embaixo. É isso que é importante, consciência de classe pros profissionais das Forças Armadas. Mas talvez eu seja realmente um louco por ter esse tipo de teoria. Talvez a postura correta nesse momento seja talvez entrar dentro de um quartel das Forças Armadas com um porrete e tentar destruir as Forças Armadas, né? Talvez seja essa a ideia. Deixa eu... Paulo Rosa, ninguém está propondo confronto. Não, eu estou comentando aqui, Paulo Rosa, é porque eu falo muito sobre a questão de fazer um trabalho de conscientização dos policiais e das Forças Armadas, e às vezes eu sou agredido por isso. As pessoas falam comigo que não, que são milicos, que eles não têm jeito. Olha, eu conheço muitos policiais e muitas pessoas das Forças Armadas que se aproximam de mim e falam: olha, sou da polícia tal e sou de esquerda, sou progressista, olha, sou das Forças Armadas e entendo que o Brasil está perdendo com o entreguismo. Mas aí não, a esquerda
como um todo, não são todas pessoas da esquerda, assim como não são todas pessoas das Forças Armadas que estão do lado do Bolsonaro. Mas também não são todas pessoas da esquerda que pensam assim. Mas no final da fritada dos ovos, o que a esquerda transmite é que a esquerda é inimiga dos policiais e tal, e isso aí a gente perde. A gente perde. Deixa... Lula livre, preso político Olívio, então tá bom. Respondeu já. Emílio Cunha, vai encher o saco de outro, S3, não tem o que fazer, arruma. Estão xingando o S3. Ricardo Damasceno, no tempo de FHC, quebrou o Brasil todos e se ferrou até as Forças Armadas. Passava um perrengue naquela época, né? Dias, cobrar a justa causa que daremos Lula livre já. Alves, a população cresceu e o exército diminuiu. Não terá mais ditadura. Pode ter sim, tá, Alves? Porque, infelizmente, isso é importante a gente chegar à conclusão. Não vai ter confronto. Se os militares tomarem o poder, vai ser a mesma coisa da entrada do Bolsonaro. Não vai ter confronto. Não se iludam. Se tiver que ter ditadura, a única parte que eu me preocupo é o seguinte: vão acontecer as prisões um dia depois da ditadura? Porque senão vai continuar a mesma coisa. A única parte que eu preocupo é com a parte da repressão. Peraí, aproveitam a ditadura, aproveitam que chegaram ao poder e pensam, olha, já que a gente está no poder, vamos matar todo mundo que pode ser perigoso lá na frente e depois a gente continua e resolve o problema. Deixa eu trazer de volta a mensagem aqui, que eu gosto tanto de mensagem dessas pessoas aqui, mas... Olha aqui, ó. Dercy Gogo. Ô, Dercy, parabéns. Dercy Gogó. Viva a Ustra. Você faz coreografia, Dercy, sabe? Não tinha aquela coreografia para acabar com a corrupção. Fora Dilma, fora PT. Ô, faz coreografia, Dercy. Propõe isso para seus coleguinhas na escola, aqueles que gostam do Bolsonaro. Propõe a coreografia do Viva Ustra, Ustra Viva. Aí vocês podem fazer isso, veste uma camisa verde e amarelo com a foto do Ustra e coloca uma bandeira atrás com o Bolsonaro. Aí vocês vão ficar falando isso. Viva Ustra, Ustra vive, Ustra vive, viva Ustra. Vai ser muito legal, Dercy Gogó. Olha, Dercy, como que é opressor? Vai voltar a 64. Ó, você não deve ter 14 anos, mas você quer que volte a 64. Viva Ustra! Ó, vou te ensinar para você não esquecer. Você pega esse pedacinho da live, leva para os coleguinhas, vocês vão fazer a coreografia. Vai bombar na internet. Vai bombar que a criançada toda vai achar super do mal, tá, Dercy? É assim, ó. Viva Ustra, Ustra vive. Se você não lembrar, Dercy, busca o videozinho do Fora Dilma, Fora PT, pinta a cara de verde e amarelo. Você não vai ter coragem de colocar Eu Não Tenho Culpa, Eu Votei no Aécio, igual o pessoal do verde e amarelo, mas você coloca uma bandeira do Bolsonaro atrás. Oh, que bonito. Que muito opressor, Dercy Gogó. Que lindo. Dercy deve estar querendo tomar choque na genitália. Adriana Silva. O Dercy, ele quer ser do mal. Sabe o que ele está querendo, Adriana Silva? É estrear a genitália. É porque, assim, normalmente nas escolas, as crianças assim mais tímidas, elas precisam dessas muletas. Quem não estiver achando que eu estou exagerando, que eu estou brincando, que eu estou zoando, não é isso não. As crianças mais tímidas na escola são aquelas que querem ser as mais do mal. Todo mundo lembra de quando o professor ensinou a história da Segunda Guerra Mundial. Aquele camaradinha mais tímido, que tinha menos jeito com as meninas, ele normalmente desenhava o símbolo do Hitler. Então ele não ficava Ustra vive, não, ele ficava Hi Hitler, falava e olhava para ver se todo mundo assustou. Aí a professora, não fale isso, menina, aí que ele se sentiu o máximo, porque ele era do mal. Aí ele aprendeu a desenhar a suástica. Todas as páginas do caderno dele estavam desenhadas. Aí ele colocava Hi Hitler. Assim, tem um colega meu, vizinho de Ponte Nova, ele ficou sabendo que podia fazer tatuagem com limão, interior, sabe? Vizinho, 14 anos, negro, foi lá e desenhou uma suástica com limão, falou, isso é do mal, desenhou a suástica.
Aí, agora não precisa. Para que a gente vai pagar pau para gringo? A gente paga pau para os Estados Unidos, porque diz, não, lá tudo é bom. Não, não, a gente tem o nosso Hitler, né? O Ustra é do mal. Viva Ustra! Então, todos aqueles coleguinhas que têm dificuldade de se entrosar com os amigos, são tímidos e, assim, claro, parece esdrúxulo falar isso, mas aqueles coleguinhas que morrem de inveja porque não conseguem pegar ninguém, eles tentam formas de chamar atenção. Antes era o Heil Hitler, desenhar suástica para todo lado, falar que é do mal. Agora é Bolsonaro, viva a Ustra, tem que ser ditadura mesmo, tem que matar todo mundo. Olha como ele é macho. Olha como ele é macho. Tem que matar. Tem que matar. É a nossa cultura, né? Pra pegar a menininha, você precisa falar com ela que tem que matar pra ela achar que você é o durão. É por isso que a gente foi pro inferno. Eu já criticava a ideia anterior de que para você ser considerado homem, você tinha que ter um carro, e com isso as indústrias automobilísticas conseguiram fazer com que todos os jovens de 18 anos financiassem seu primeiro carro. Hoje, na situação que não dá para financiar mais nada, o que os jovens estão fazendo para chamar a atenção das menininhas é falar Ustra vive, viva Ustra, eu sou do mal, viva Bolsonaro. Isso aí, isso aí. O detalhe é que esse pessoal vai envelhecer, vai ficar adulto e depois vai lembrar das bobeiras que fez no passado. Todo mundo lembra. Eu tenho meus podres também, eu lembro das coisas que eu fiz no passado e peço a Deus para ninguém mais lembrar. Porque, olha, todo mundo já fez coisa boba no passado. O detalhe é que você não vai poder pedir a Deus para ninguém mais lembrar, porque está registrado, né? Facebook está guardando, todo mundo vai lembrar. Então essa galera aí do Viva a Ustra vai passar muita vergonha mesmo. Deixa eu agradecer aqui a galera aqui. O Ustra vai puxar o pé do Bozo, o Ustra vai levar o Bozo para morar com ele, deixa o câncer voltar. Por isso que querem armas. Querem armas porque eles têm essa sensação de impotência, essa sensação de pequenez, porque eles pensam... E olha como é que eles conseguiram, né, gente? Eles conseguiram... Antigamente tinham sempre aqueles coleguinhas que se destacavam, né? Infelizmente, nunca é o colega mais inteligente. Sempre era o cara que tinha condições de pegar o carro do pai para passear, ou o camarada mais fortinho ou mais bonitinho. Agora não, agora tem que ser o mais maldosinho. O que tem a foto com mais resolução do Ustra e o que consegue demonstrar que é o mais maldosinho. São gerações, a gente está vivendo uma geração meio estranha. Dulce Costa, Léo, será que o Bozo vai instalar o escritório do crime em Israel? Vai legalizar? Eu não sei o que está rolando com essa brincadeira aí de Bolsonaro e Israel. Só sei de uma coisa, a Palestina já chamou o embaixador e os países árabes podem boicotar o Brasil. Por que isso é interessante para os Estados Unidos? Gente, o que os Estados Unidos estão fazendo é muito estratégico. Eles estão fazendo... Olha, eu vou falar de uma forma muito bem simples para entender. Eles estão fazendo o Brasil ficar de mal do mundo. É mais ou menos assim. O Brasil era fornecedor de produtos, era concorrente dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos estão fazendo nesse momento? Estão fazendo o Brasil brigar com o mundo todo. A partir daí, o Brasil não pode vender mais para o resto do mundo, mas vende para os Estados Unidos. O que vai acontecer? Os Estados Unidos vão virar um entreposto de tudo que a gente produz. Os Estados Unidos vão virar oficialmente a metrópole brasileira, porque ninguém vai querer comprar do Brasil. Aí o Brasil vende para os Estados Unidos a soja, por exemplo, e os Estados Unidos vendem a soja para a China. Só para vocês terem uma ideia do que sobrou para a gente, né? Tatiana, boa noite, Léo. Você conhece o bairro Floresta, em BH? Meu amor sempre morou nele. Sim, Tatiana, inclusive foi no Floresta esse curso que eu fiz para virar super galã da televisão, né? Eu fiz esse curso aí de 4 dias para virar ator de TV. Não, brincadeira, gente, claro que é brincadeira. A Jennifer me convidou para participar de um curso, ela se inscreveu, ela é atriz, ela se inscreveu num curso para interpretação para televisão e eu fui participar para ver a linguagem, etc e tal. Não virei galã e ator por causa disso, não. Mas me incentivou bastante. Inclusive, o Ismael falou assim, você precisa se preparar porque tem uma demanda por galã, assim, do seu perfil, da sua idade. Falei, mas eu fui lá no Floresta, eu acho que é Curucaia, na rua Curucaia, que foi o curso, Tatiana. Mas conheço sim.
mais ou menos, né, de passar, lógico. E como vencer essa lavagem cerebral? Uma pergunta legal que eu vi passando ali. Olha, eu sempre acreditei que para vencer essa lavagem cerebral, a esquerda precisaria entender que ela está acabando e como ela está sendo aniquilada totalmente, ela precisaria pensar o seguinte: nesse momento é importante que todos os comunicadores e políticos de esquerda se unam para destruir o grande inimigo, que é a ignorância do povo, para depois de destruir esse inimigo, a esquerda pode até se separar para cada um tentar seu protagonismo. Mas o que eu imagino, que inclusive já falaram comigo que eu criei uma teoria louca e brigo e critico a esquerda, mas vamos pensar o seguinte: eu vou fazer críticas nesse momento, mas pode ser simplesmente que eu estou errado e a esquerda está toda certa. A opinião que eu tenho é que a esquerda deveria se unir, derrubar o inimigo, que é a falta de conhecimento, para depois a esquerda se dividir novamente e cada um da esquerda tentar ser o presidente, enfim. A opinião que eu tenho é que a esquerda não quer orientar e instruir o povo brasileiro. Algumas pessoas da esquerda, sim, claro. Mas a esquerda como um todo, ela não quer transformar a sociedade brasileira em uma sociedade educada, mas ela quer conquistar essa sociedade ignorante do Bolsonaro. Então é mais ou menos assim: a esquerda não está querendo contar toda a verdade para essa população brasileira para fazer essa população se tornar uma potência em termos de conhecimento. Ela quer fazer diferente. Ela quer conquistar essa população imbecilizada. Então, o ponto de vista que eu tenho a respeito de como reverter isso é torcer para nascer num país onde isso não aconteça na próxima encarnação. Porque eu não estou vendo muita saída para a realidade do Brasil, mas não. José Uchoa: Léo, sou professor na Federal do Maranhão e meu alento a estar no núcleo da resistência. Soube que nossos governadores montaram o Consórcio Nordeste. É uma boa notícia em meio a tantos absurdos. Muito obrigado, José Uchoa, pela sua participação. Muito obrigado, obviamente, pela sua participação também no núcleo da resistência. Começa por aí, né? Uma união, mas tem muita gente querendo protagonismo e essa luta por protagonismo, ela vai aos poucos dificultando a possibilidade da esquerda vencer, porque é muita gente dentro da esquerda brigando, né? Felipe Amorim pergunta: Léo, por que as igrejas agora estão defendendo a maçonaria? Não são as igrejas que estão defendendo a maçonaria, são instituições que são de maçons. Por exemplo, essas igrejas que você está falando são instituições que foram feitas para conduzir... O que são? É importante isso, gente, até porque eu não sei por quanto tempo eu vou falar sobre isso, mas eu vou falar uma coisa aqui que eu gostaria que vocês guardassem essa informação, que eu quero parar de falar sobre isso, porque são informações pesadas e é uma coisa assim que... eu sou pai, então, enfim, guardem essa informação, por favor. Informação importantíssima. A maioria das igrejas brasileiras não são igrejas para pregar o cristianismo. A maioria das igrejas brasileiras são igrejas políticas para pregar a hegemonia de um povo. Dica que eu dou para vocês: prestem atenção nas produções dessas igrejas e nos argumentos dessas igrejas. Igrejas que subjugam, por exemplo, o povo brasileiro em relação a outros povos, igrejas que fazem produções cinematográficas e nessas produções existe uma raça, tanto biótipo como nominal. Vocês vão ver que é um tipo físico, é uma cor de olhos. A finalidade dessas igrejas é criar uma submissão natural. Eles estão transformando o povo em gado. Não tem absolutamente nada a ver com o evangelho. É mais ou menos como dizer que essas igrejas estão usando o argumento de que falam em nome de Deus para transformarem o povo brasileiro em gado de outro povo. Isso é muito perigoso. E é por isso que essas igrejas são perigosas, porque elas estão conseguindo fazer isso. Hoje o povo brasileiro fala: mas tem que ser assim, né? Deus escolheu assim. Então, guardem essa informação. Pretendo parar de falar sobre isso nos próximos dias. Inclusive, talvez eu comece a fazer essa live, porque eu estou somatizando muito esse trabalho, está me fazendo muito mal, eu tenho tido problema de pressão,
muitas coisas, e depois que a Tássia passou mal, teve um infarto, todos nós estamos somatizando essas profecias que a gente faz para o futuro do Brasil. Depois disso eu comecei a desanimar um pouco e provavelmente eu vou passar essa live para privado, para só entre nós mesmo, para tipo assim, para nem receber bolsominion falando bobeira, mas assim, para a gente compartilhar conhecimentos, para eu ter condições de falar com vocês que já estão acompanhando aqui há muito tempo, o que é a intenção por detrás dos atos bizarros dessas pessoas, mas também para não ficar tentando dar murro em ponta de faca, que a sociedade não quer saber disso. A sociedade quer ser iludida. Então, daqui uns dias, hoje, por exemplo, eu já nem estou transmitindo nos outros canais, estou deixando só aqui no canal do Estopa, que foi muito legal. O canal do Estopa é um canal menor, mas é um canal que foi preenchido só pelas pessoas que querem essa informação. É totalmente diferente do canal Leonardo Estopa, que já está com 165 mil pessoas e assim, a live acaba chamando muito bolsominion. Então, enfim, a gente entender nesse assunto política, é a gente entender que, infelizmente, nós estamos numa situação que é quase que irreversível. A situação do Brasil é quase um câncer terminal. Não ficar iludido e começar a perceber a esquerda como uma aproveitadora. Eu não estou falando de você que é da esquerda, eu não estou falando daquele político bom de esquerda, mas eu estou falando da grande esquerda como um todo, como um grupo que não está muito afim de resolver o problema, mas está afim de pegar o Brasil como o problema e simplesmente tomar o poder. Eu estou muito desiludido e eu nunca consegui esconder a minha percepção a respeito das coisas. Então, hoje o que eu estou conseguindo ver é isso, né? A gente está num país em que sindicatos foram a favor do golpe, a gente está num país em que políticos de esquerda estão se omitindo, a gente está num país em que a esquerda não se uniu, nem no segundo turno a esquerda toda se uniu, no sentido de tentar evitar que acontecesse o que aconteceu. Por quê? Porque pessoas da esquerda queriam que o Bolsonaro vencesse. Para quê? Para destroçar o Brasil, para gerar uma demanda pela esquerda. Mas peraí, as pessoas destroçadas, porque olha, quando eu penso de forma egoísta, se eu for pensar de forma egoísta e não altruísta, né? Eu tenho o meu lado egoísta e o meu lado altruísta. O meu lado egoísta é o lado que pensa por mim. O meu lado altruísta é o meu lado que pensa pelas pessoas que estão no Brasil. Quando eu penso pelo meu lado egoísta, eu penso, olha, a melhor coisa que aconteceu foi o Bolsonaro ganhar e a melhor coisa que vai acontecer é o Bolsonaro colocar esse país na miséria, que aí o povo vai prestar atenção que fez merda. Mas quando eu penso no meu lado altruísta, eu penso, não, peraí, mas esse povo vai passar fome. Esse povo vai sofrer. E nunca mais a gente vai voltar ao Brasil para ser o que era. Mas, no entanto, a gente tem muitos políticos que estão pensando de forma egoísta, eles estão pensando exatamente isso. Olha, eu quero ver o Bolsonaro pôr na cobra para fumar. Eu quero ver o PIB caindo 10 pontos. Agora, com essa situação de Israel, a gente já começa a ver isso se materializando. Não precisa nem falar, eu quero ver o desemprego aumentando, porque o IBGE já mostrou que o desemprego está aumentando. Eu quero ver o país na miséria, porque assim esse povo vai arrepender de ter votado no Bolsonaro. Agora, será que isso é uma postura correta para o bloco da esquerda? Quando a gente pensa que o bloco da esquerda tinha que ter carinho com as pessoas, exatamente porque as pessoas são ignorantes, mas está mais ou menos assim, olha, vamos pensar de uma forma mais sensata. Chega um dia que eu penso muito hoje, eu sou pai, graças a Deus, eu penso muito na Luísa e eu fico pensando, vai chegar um dia que eu vou ter que tirar as rodinhas da bicicleta. Ela vai cair. Ela vai cair, mas esse cair é importante. Eu tenho que torcer para que o tombo não machuque muito, mas ela vai cair. E não adianta eu querer treinar ela andar de bicicleta em cima do local todo acolchoado, porque senão quando ela for na rua, ela cai na frente de um carro. Então me parece que parte da esquerda, por vingança, quer ver o povo brasileiro purgar, parte da esquerda, por orgulho, quer ver parte do brasileiro purgar, e eu não estou citando, obviamente, os que estão fazendo uma militância contra, porque nós temos pessoas que estão batendo de frente, estão lutando contra isso, mas essas pessoas são a minoria na esquerda. Isso aqui é o mais importante. Aqueles mesmos políticos que já estavam batendo contra, que estavam lutando arduamente, eles agora continuam. Agora, aqueles que estavam brandos, aqueles que estavam mornos, agora eles simplesmente entregaram. Falaram, olha, deixa pra lá, deixa estar como está, esse povo tem que pagar. Então isso tá me deixando um pouco
descrente na esquerda. O que eu tenho visto é que não esses grandes políticos que estão fazendo esse trabalho fantástico de resistência, mas aqueles que não estão acompanhando esses grandes políticos, eles estão mostrando que muita gente na esquerda está simplesmente querendo pegar a população imbecil e conquistar a população imbecil e não desimbecilizar essa população. A gente nunca vai ser um grande país se a gente tiver uma população imbecil. José Uchoa, Léo, guardadas as devidas proporções, podemos dizer que Bozo é um jânio sem erudição. O problema é que nosso Jango da vez está preso e não é vice. Ai, José, eu acho que o Bozo é só um oportunista que não conseguiu entender a dinâmica do funcionamento da presidência da República. E olha, vamos cair na real aqui, né, gente? Lógico que não são todas as pessoas que querem ser presidente da República. Eu sou um que não quero. Mas deve ser muito louco a ideia de um cara que foi considerado o parlamentar mais idiota durante muito tempo ter a oportunidade de chegar à presidência da República. Então o ego fala muito alto. E é exatamente por não entender os mecanismos da presidência da República que o Bolsonaro entrou nessa onda. Então deve ser muito difícil para ele, tendo a oportunidade de ser presidente, não abraçar essa oportunidade. Mas eu não consigo ver ele como uma pessoa, como um jânio sem erudição. Eu vejo ele só como um oportunista. Uma pessoa que chegou só falando lenga-lenga, nunca falou coisa com coisa, nunca fez proposta. Um cara que se aproveitou desse clima criado pela Rede Globo, pelos demais canais de televisão a respeito da corrupção e pulou de cabeça nessa coisa de criticar a corrupção, criticar os políticos e conseguiu ganhar por isso, porque ele falou o que o povo queria ouvir. Hoje, muitas pessoas, gente. O Kim Kataguiri conseguiu ser eleito, até a Carla Zambelli conseguiu ser eleita, Joyce Hasselmann, então todo mundo que ficou nessa ondinha contra a corrupção conseguiu ser eleito. Agora, beleza, é um país que fala mal da corrupção, mas está cada vez mais miserável. Essa é a realidade. Paula Cristina, muito obrigado, Paula Cristina, pela sua ajuda, pela contribuição. Ela fala, a pobreza é parte de um plano. Os grandes conglomerados de pessoas vivendo na pobreza são danos colaterais necessários na cruzada pelo enriquecimento dos mais ricos e pelo controle dos recursos valiosos de nossa nação. Até porque, na pobreza, Paula Cristina, é impossível até o país pensar num uso nacional dos recursos. É mais ou menos assim. Na pobreza, você começa a vender tudo que tem. Então, vamos pensar que você herdou uma fábrica, aquela fábrica está desativada. Se você tem dinheiro guardado, você começa a pensar na possibilidade de pôr aquela fábrica para funcionar. Se você está devendo, está passando dificuldade, está com fome, você começa a vender as máquinas por valor muito baixo. Então, é exatamente aí que está o detalhe. Garantir a pobreza do povo brasileiro é garantir que esse povo não volte a se industrializar, não volte a crescer e usar seus próprios recursos. Os britos, o nazismo é de esquerda, a terra é plana e Bolsonaro é presidente. Né? E é legal que o Bolsonaro, ele ganhou, mas ele não preside nada, né? Então, ou seja, são todas coisas que os bolsominions acreditam e que, na verdade, não são coisas reais, são só loucuras que passam pela cabeça dos bolsominions. Deixa eu liberar aqui os comentários, agradecer a todos vocês pelas participações. Deixa eu agradecer aqui. O povo não presta e tem que se mesmo para deixar de ser gado. Léo, não desanima. Dizem que quando está muito ruim é sinal que vai melhorar. Maria Célia Oliveira. Ô, Maria Célia, nem é questão de eu ter desanimado, não. Eu desisti da possibilidade da gente reverter essa situação. Eu vejo que nós não temos material humano suficiente para reverter essa situação. Não vou enganar ninguém. Eu não acredito que tenhamos material humano para reverter essa situação. Vou parar de fazer a live? Não, nós viramos uma grande família. Não é a grande família da Rede Globo, mas uma grande família ao redor do Brasil. Eu adoro fazer essa live com vocês, quero continuar falando sobre as minhas impressões, mas uma coisa que eu não consigo fazer, que eu sei que chama muita audiência, você quer chamar audiência... Gente, o segredo da audiência é dar esperança.
Se eu tivesse colocado no título dessa live, Lula será liberto semana que vem, e tivesse conduzindo toda a live, criando uma expectativa pela liberdade do Lula, tinham 4.000 pessoas assistindo, claro. Mas eu não gosto de fazer isso. É possível falar sobre assuntos legais em que há esperança, sabe? É possível. Tipo, é possível falar sobre coisas que eu acredito que eu não vou estar mentindo e que realmente nos dê condições de esperança. Coisas que eu quero buscar informações para passar para vocês, por exemplo, como que você pode, de dentro do Brasil, oferecer uma determinada atividade econômica para fora do Brasil. Offshore acontece muito na Índia. Por exemplo, os sistemas de telefonia da Inglaterra. Lá na Inglaterra, se você contrata uma empresa de telefone e liga para o atendimento dessa empresa, a pessoa te atende de dentro da Índia. Nós vamos ganhar milhões com isso? Não, mas é uma oportunidade de dentro do Brasil, a gente prestar um serviço para um país que está funcionando. Por exemplo, prestar um serviço, vamos pensar, os Uber, que são os engenheiros brasileiros. Talvez seja possível, né, criar uma ponte da engenharia brasileira com a engenharia, por exemplo, vamos pensar, da Inglaterra. Então, o engenheiro brasileiro estuda as normas inglesas e começa a desenvolver projetos aqui. Então, tem um engenheiro lá que faz a parte de campo, que chega, fotografa, tira medida, tal, manda para o engenheiro brasileiro, ele desenvolve todo o percurso necessário e devolve para o cara lá. Então, tem formas da gente sonhar com uma vida melhor sem pensar na possibilidade da gente reverter isso. Porque o estrago feito pelas igrejas de imbecilização, o estrago feito pelos políticos foi muito grande. E o material humano que a gente tem na política hoje tem um material humano muito bom, lógico, mas uma quantidade muito pequena. E o ânimo do povo brasileiro para mudar a situação não está tão grande. E o que eu tenho percebido é o seguinte: não tem uma conversa integrada da esquerda e não tem uma conscientização de coisas importantíssimas como, olha, não há possibilidade da esquerda bater de frente e derrubar o exército. Não tem, gente. Ah, não, o exército é a menor quantidade de pessoas, sim, mas um tiro para cima consegue mandar 1 milhão de pessoas correndo para casa. Simples assim. Então, a grande realidade é que eu acreditava numa possibilidade da gente reverter a situação. Eu falava 3 anos atrás da possibilidade de a gente fazer material e conquistar os ativos das Forças Armadas para o nosso lado e não tentar matar os ativos das Forças Armadas. Então, esses pontos assim que não é questão de desanimar, é questão de uma coisa que eu sempre falei com vocês aqui, que as pessoas falavam, às vezes elogiavam o meu trabalho, e muitas pessoas perguntavam por que que eu me expresso de uma forma tranquila, tá? Porque eu falo que eu acredito. Por isso, eu tive uma experiência interessantíssima. Pessoal, quem quiser acompanhar agora essa carreira paralela minha de ator, agora eu vou começar a fazer o percurso para virar galã, eu vou começar a fazer academia e tal. Então, quem quiser participar um pouquinho da minha vida pessoal, né, lógico, vocês participam aqui dos meus comentários políticos, mas eu vou começar a fazer algumas outras coisas também. Quem quiser participar um pouquinho também da minha vida pessoal, participem do meu Instagram. Eu tenho, deixa eu ver se eu consigo, eu tô começando a aprender agora. Quem tocou meu Instagram até hoje foi a Jennifer, mas deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É Leonardo Estopa direto, só para vocês verem aqui como eu tô no Instagram. Tá esse negocinho aqui, ó. Essa carinha aqui sou eu no Instagram. Então me acompanhem, quem puder me ajudar, até é bom, gente, que se meu Instagram crescer, eu começo a ter mais alcance no Instagram também. Eu vou colocar mais coisas pessoais, não vou colocar coisa de política no Instagram, porque eu tô deixando política só entre nós aqui mesmo. Mas eu tive uma experiência interessantíssima, né? Durante 3 anos eu fiquei fazendo esse trabalho aqui com vocês e sempre foi um trabalho de falar o que eu acredito sem tirar nem pôr. É por isso que eu falo na maior tranquilidade. Eu acredito nisso e se eu parar de acreditar nisso, ou eu paro de falar, ou então eu começo a falar de outra forma. Eu acredito nisso. Então eu fui fazer uma experiência ontem eu parabenizei, mas agora que eu estou fazendo aqui no estúdio com a qualidade melhor, vou até achar aqui, inclusive, a logo, porque, olha, quem tiver aí for ator, eu achei fantástico o trabalho do pessoal, que foi o seguinte: os atores de Belo Horizonte, eles
Deixa eu colocar aqui para vocês a logozinha aqui. Os atores de Belo Horizonte, eles se uniram nesse workshop. Então, para vocês entenderem o que aconteceu, essa Arte Fiore veio do Rio de Janeiro para dar um workshop aqui de interpretação para TV. Foi coisa fantástica. O rapaz da Arte Fiore é muito simpático, aquela pessoa que realmente consegue passar. E eu vi lá, porque eu vi vários atores, tá, gente? Eu não sou ator, mas eu vi vários atores. Eles chegavam com aquela visão de teatro e o Ismael conseguia pegar e ir moldando e falando, não, você precisa tirar isso, colocar isso. E apesar de eu não ser ator, eu tenho uma longa experiência de cinema e eu percebi, nossa, como que esse rapaz tem uma visão realmente para conseguir transformar um ator de teatro em um ator de televisão. Mas enfim, eu fui conhecer, e agora voltando, né, depois do jabá que eu fiz pro Arte Fiore, que eu achei muito bom mesmo, achei uma pessoa fantástica. Voltando aqui agora pros comentários, eu fui perceber como que é difícil falar mentira. E hoje eu vejo que muitas vezes os comunicadores que falam essa bobeirada na internet, eles falam que acreditam nisso mesmo. Porque você conseguir interpretar uma coisa que você não acredita, fazer um personagem, olha, eu tive que decorar 2 textos, um de comédia e um de drama, e apresentar esses 2 textos lá, de comédia e um de drama, lá na frente e tal, e eu falo, olha, que coisa difícil. Você falar uma coisa que você não acredita, falar uma coisa que não aconteceu é um trabalho fantástico. Quem é ator é fera, viu? Tem que bater palmas. Então, eu sempre fiz o meu trabalho aqui, voltando, né? Depois dessa experiência desse final de semana, eu percebi. Eu sempre fiz o trabalho aqui porque eu acredito muito nesse trabalho. Acredito muito no que eu falo. Então, a partir do momento que eu começo a deixar de acreditar no que eu falo, eu começo a mentir. Então, se eu tentar chegar para vocês aqui para falar, não, o Lula vai ser livre semana que vem e o Bolsonaro vai cair na semana que vem daqui vem. Não é que tem gente que fala que o Bolsonaro vai cair todo dia. Igual tem gente que fala que a ditadura vai começar todo dia, as lives dão 5 mil. Não, isso não funciona para mim. Então, eu quero trazer assuntos em que eu possa dar esperança para as pessoas, mas que eu acredite nessa esperança, ou seja, transmitir uma esperança verdadeira, porque eu realmente acredito naquela esperança. É por isso que eu estou falando que eu não quero iludir ninguém que eu acredito que a esquerda vai vencer. Não acredito em nada disso. Talvez tenha um reviravolta, talvez a esquerda se una, mas depois de todo esse tempo com a esquerda desunida, eu não acredito que ela vai se unir. Fernando Marrar, obrigado, Glicério, que mandou para mim aqui, parece que eu perdi. Léo, o Brasil sempre foi assim e tivemos 13 anos de um sonho ou um fenômeno novo. Não reconheço mais o país onde vivo. Interessante, Fernando. Fernando, o ser humano é isso, tá? O ser humano é egoísta. E se você souber trabalhar o egoísmo humano, você consegue fazer coisas do arco da velha. Por exemplo, esse egoísmo e essa vontade, essa ambição do ser humano que é o driver perfeito para o estelionatário. Por que o estelionatário sempre se dá bem? Porque o estelionatário, ele cria uma expectativa na cabeça da pessoa que ela está ganhando. Uma vez eu vi um vendedor, né, não é estelionatário, que ele estava vendendo um produto, mas dois episódios fantásticos que eu passei na minha vida. 2 episódios fantásticos. Gente, eu vou contar isso para vocês. Esse episódio eu vivi quando eu fui fazer prova para o curso de técnico em eletrônica na cidade de São Paulo, com o amigo Alexandre da minha cidade. Esse amigo extremamente bolsonariano, porque ele acha que ele foi privilegiado de ter conseguido as coisas e quem não consegue é vagabundo. Mas olhem que história legal que o Alexandre passou. Estávamos nós na região da Santa Efigênia, na cidade de São Paulo. Quem fez técnica eletrônica no Instituto Monitor sabe do que eu estou falando. Eu fiz em 2001. Fomos lá fazer provas. A gente estava dormindo num hotelzinho. Era muito engraçado que no hotel que a gente estava dormindo, no quarto do lado, o dono do hotel criava galinha. Então tinha um galinheirozinho no quarto do lado. Era muito louco. Mas enfim, fomos lá fazer as provas e desce, faz prova, vai visitar a Santa Efigênia, fica maravilhado com um monte de equipamento eletrônico, volta para o hotel, estuda mais, desce, faz prova, vai visitar a Santa Efigênia, maravilhado com um monte de aparelho eletrônico e
Quem trabalhou na Santa Efigênia, que foi o Luiz do Chocoprint, sabe como é que funciona bem isso lá. Aparece um cara com cara de assustado. Olha, cara, compra que eu acabei de mandar ali. O cara conduziu o Alexandre a acreditar que ele tinha roubado um relógio de marca. E o Alexandre, no maior desespero, comprou o relógio que o cara conduziu o Alexandre a acreditar que ele tinha roubado, comprou por R$50. E aí, né, o Alexandre todo desesperado, com medo da polícia, o cara falou, rapa fora. O Alexandre correu, escondeu o relógio em casa e tal, todo espertão, né, feliz da vida. Aí desce o Alexandre para Santa Efigênia pra gente passear, conhecendo as lojas da Santa Efigênia, e a gente vê o relógio no camelô por 30, que era um relógio falsificado. Por que o Alexandre comprou? Por causa da expectativa de estar ganhando, de estar tirando uma vantagem. O estelionatário aproveita isso. O cara acha que está tendo uma vantagem e ele está levando ferro. O outro caso foi muito interessante, foi a mesma coisa. A mesma coisa. Num posto de contagem, e eu conheço as pessoas do posto, porque eu morava a 100 metros desse posto e sempre abastecia lá. O cara chegou com um conjunto de som de carro e chegou todo doidão falando que tinha acabado de roubar. Nada. O cara era funcionário do posto, viu a placa do outro que estava vindo de São Paulo, veio com essa lenga-lenga e vendeu a parafernália para o cara como se tivesse sido roubada. E o cara comprou desesperado, porque o cara acha que está tendo vantagem. Essa é a estratégia do estelionatário, criar a expectativa que ele está tendo vantagem. Por que eu falei isso tudo? Porque o brasileiro, ele sempre foi isso, gente. Ele sempre foi egoísta, espertalhão, ele sempre foi essa coisa aí. A diferença é que não existiam ainda pessoas com vontade de aguçar isso neles. Então, como é que eles conseguiram destruir a sociedade de uma vez só? Através do sentimento da inveja. Olha, você trabalha a vida inteira, não tem nada, né? Lulinha é dono da Oi. Aí o cara fica puto. Olha, você estudou, fez vários cursos. Você sabia que o Lulinha, que catava bosta no zoológico, hoje ele é dono da Friboi? Aos poucos o brasileiro foi conduzido ao status de massa de manobra por causa da sua inveja. Entendeu? Da mesma forma que o espertalhão entra numa igreja evangélica porque acha que se ele der o dízimo, ele está comprando Deus e Deus passa a ser empregado dele e os pastores se aproveitam disso, o espertalhão brasileiro, ele foi conduzido a ser massa de manobra, porque o que o brasileiro fez? Ele pegou ódio do Lulinha, mas ele colocou no poder outro grupo ainda pior. Ele foi simplesmente usado de massa de manobra. É mais ou menos assim, a gente quer chegar lá. A gente precisa de vocês, idiotas, para a gente chegar lá. Então a gente faz você ficar com raiva daqueles de lá, para vocês ajudarem a gente a chegar lá. Básico. Então o brasileiro já era assim. O ser humano é assim. O que faltava era um grupo com inteligência suficiente para fazer tudo isso acontecer. E o que fez tudo isso acontecer? O valor do pré-sal, é claro. Porque até então, o brasileiro poderia ser ativado dessa forma, mas precisava de muita grana. A gente sabe como tudo aconteceu. E a facilidade começou, obviamente, por causa das redes sociais, né? Ficou mais fácil comunicar. Por causa do pré-sal, porque aí injetaram grana na Globo, injetaram grana para todo lado para destruir o PT, para tomar o pré-sal. E, obviamente, por causa do egoísmo dos brasileiros. Os brasileiros foram conduzidos à condição de massa de manobra porque eles foram egoístas. Ficaram com inveja do Lulinha, com inveja do Lula e tal. E aí colocaram no poder quem? O Temer. O Temer. Mas por que eles... Aí eu falo com vocês a parte mais interessante. Por que ninguém está revoltado com o Temer? A turma que votou no Aécio sabia que o Aécio estava envolvido em vários casos. Por que não revoltam? Porque o pobre, ele tem aversão à ideia de que uma pessoa pobre chegou lá em cima. O desespero do pobre é esse. O pobre não liga de ver, o pobre invejoso, claro, ele não liga de ver o patrão lá em cima. Até interessante, vou contar para vocês a coisa mais louca do mundo. O pobre, principalmente o pobre de direita, claro, ele tem uma condição... E olha, entra o pobre de esquerda, nisso entra o pobre de esquerda. O pobre, ele tem uma sensação
de que o outro pobre é incompetente, ele tem uma sensação de incompetência do outro pobre tão grande que eu vou contar para vocês uma coisa que vocês vão ficar impressionados. Imaginem o seguinte, seu Zé. Seu Zé, um cara sério, um cara que não é do mal, um cara que é do bem. Seu Zé é amigo de seu João. Seu Zé é eletricista. Seu João monta uma pequena empreiteira para prestar serviço de eletricidade e oferece para seu Zé R$ 5.000 por mês para trabalhar como eletrotécnico para seu João. E seu Zé tá ali, ó. Seu João tá ali, pagando seu Zé religiosamente bem todos os meses. Só que seu João, patrão de seu Zé, é amigo de seu Zé. O brasileiro foi tão condicionado a não admitir a ideia de ser amigo do patrão que se seu Zé tiver uma proposta de trabalhar pela metade do preço para uma empresa grande, na qual ele não tem acesso ao dono, vamos pensar numa grande empreiteira aí, que ele não tenha a menor condição de conhecer o dono, uma empresa dentro da qual ele não é seu Zé, ele é simplesmente um número na folha de pagamento, ele larga seu João que está pagando o dobro, porque ele não confia que seu João vai ter condições de continuar pagando ele. Por quê? Porque seu João conversa com ele de igual para igual. O pobre, ele é programado para considerar o pobre como incapaz. Ele se considera incapaz e considera o seu igual como incapaz. Então ele larga seu João, que está pagando R$ 5.000, vai trabalhar para uma empresa X, que paga metade do preço, porque naquela empresa X ele não conhece o dono, ele é só um número. Ele se sente mais seguro assim. Ele foi programado para isso. Deixa eu agradecer aqui. Paulo Domingues, muito obrigado, Paulo Domingues, pelo superchat, que é muito importante para a sobrevivência dos canais. Quem puder ajudar a sobrevivência desse trabalho, por favor, ajudem aí. Tem formas de vocês depositarem, tem PayPal, tem muitas formas de de vocês ajudarem para a gente continuar pagando as contas, né? Paulo Domingues, desculpa. Léo, tem um povo aí dizendo que tem que ter intervenção militar contra o comunismo. Nunca teve comunismo no Brasil. A esquerda defende a igualdade social. Quero que alguém aqui me prove que teve comunismo no Brasil. É estupidez total, né? Porque a esquerda defende normalmente a redução da desigualdade, que é bem diferente da igualdade. Porque igualdade é assim, você estudou 30 anos e você ganha a mesma coisa que o camaradinha lá que já começou a trabalhar com 17 anos e nunca estudou. Mas você ficou 30 anos estudando para começar a trabalhar, uma coisa que não faz muito sentido. Então, a tendência natural de você que estudou 30 anos é ganhar um pouco mais. Você teve a coragem de juntar os fatores de produção para montar a empresa, gastou seu dinheiro, e você ganha mais do que aquela pessoa que está trabalhando para você. Isso é natural. Porque se o bicho pegar e você tiver prejuízo, você ainda tem que pagar o salário daquela pessoa. Isso é absolutamente normal. E a esquerda defende isso. Porém, com respeito, né, gente? Você não vai pegar um trabalhador, colocar dentro da sua empresa e deixar o cara ficar surdo lá dentro, porque você não forneceu um equipamento de proteção individual, que é essa a proposta agora de redução dos direitos trabalhistas, e conta isso também, não é só férias 13º. Mas essa coisa de ficar falando de comunismo é muito interessante para a dopagem do povo brasileiro. Primeiro, porque ninguém sabe o que é comunismo, né? Então, é fácil dopar o povo brasileiro contra o comunismo. Mas o que é o comunismo? O comunismo, para alguns, comunismo é corrupção. Para alguns, comunismo é Bolsa Família. Para outros, comunismo são esquemas de tomar dinheiro. O povo nem tem noção do que é comunismo. E aí que eu falo com vocês, quando a gente percebe uma coisa dessa. Será que realmente é prudente tirar a rodinha da bicicleta? Não tirar a rodinha da bicicleta nunca, né? Desculpa. No Brasil, em que nós temos uma sociedade engatinhando em termos de política, a sociedade precisa amadurecer. Será que seria prudente manter as rodinhas da bicicleta ou deixar essa sociedade tomar um grande tombo agora para evitar um problema maior no futuro? Eu acho que tudo isso que está acontecendo é necessário. O ponto de vista que eu tenho é que estamos passando por um mal necessário. E eu também não tenho esperança que a gente consiga reverter isso, não. Boa noite, Léo e família. Fala a Rosânia Alves. Boa noite. Rosânia, boa noite para a família também. Comunismo é um bicho papão usado pelos oportunistas para usar o medo dos tolos, né? Quando eu estava na 5ª série, foi a campanha do Collor e do Lula
essa mesma palhaçada comunista. Eu lembro como se fosse hoje da minha mãe falando, não, é porque se o Brasil virar comunista, aí esse quarto seu aí, ó, você vai ter que receber outra pessoa, porque o governo vai mandar uma pessoa pobre para dormir com você no seu quarto, né? Para isso assusta todo mundo. Você pensa, não, mas esse quarto é meu. Tendência natural sua de egoísmo, né? Léo, por que nenhum político fala sobre a importância do tratamento de esgoto? É uma carência significativa no Brasil. Felipe Amorim fala. A resposta é muito simples, Felipe, porque não ganha voto. Num país onde o kit gay gera votos, falar sobre saneamento básico não ganha votos. Loucura pensar isso, né? Pensar que a pauta vai para um lado completamente insignificante. Perna de mesa, Camargo. A Venezuela é de esquerda, né, Léo? Assim, a Venezuela é de esquerda, mas a estupidez da sua propositura aqui é querer dizer que a crise econômica da Venezuela tem alguma coisa a ver com a esquerda. A Venezuela é um país que ficou vivendo de petróleo, não se industrializou, mas se a gente pensar na situação, não no governo, mas nas políticas econômicas, a Europa é toda de esquerda, mais que o Brasil. Olha, eu quero que você me cite, Perna de Mesa Camargo, um país da Europa que seja menos esquerda que o Brasil nas políticas públicas. Eu não estou falando no que os outros falam, eu sou de esquerda, eu sou de direita, não. Me cita um país da Europa inteira que seja menos esquerda que o Brasil nas políticas públicas. Então, pergunta básica, peraí. Você está querendo falar comigo da Venezuela? Então, se você for pegar como exemplo, você só consegue pegar como exemplo o exemplo dado pelo bolsonarismo? Você não consegue pegar outros exemplos? Ou você também é aquele que acredita que existem 3 países no mundo? Paraguai, onde compra muamba, Venezuela, que fala todo dia, e a Europa, né? E, obviamente, Estados Unidos é outro planeta, onde tudo dá certo. Mas tem que ser mais inteligente um pouco. Básico. Me cita um país da Europa que tenha menos políticas públicas e sociais que o Brasil. Me cita um país da Europa que seja menos esquerda que o Brasil. Se você conseguir citar um que seja menos esquerda, aí a gente começa a falar, né? Porque tá muito estranha a sua propositura. Por que falar da Venezuela se eu prefiro muito mais falar da Inglaterra, onde eu me formei? É muito mais esquerda que o Brasil. Políticas sociais da Inglaterra são, olha, absurdamente mais de esquerda que o Brasil. Inclusive, colega, o Estado de Bem-Estar Social que foi aplicado no Brasil com atraso foi criado lá. Inclusive, colega, absolutamente todos os projetos sociais que foram implementados no Brasil, que fica uma disputa danada falando quem inventou o Bolsa Família, não, tudo já tinha na Europa. Quem inventou o ProUni? Gente, para. Todos os projetos sociais, que tem gente que fica brigando para saber se foi o Fernando Henrique, mas tinha crédito educativo, tinha isso, não. A coisa do Lula foi colocar verba nesses projetos, foi colocar dinheiro, porque os projetos são europeus. Então, foi o Fernando Henrique que criou o crédito educativo. Não, o Bolsa Família foi criado pela mulher do Fernando Henrique. Nada. Tudo isso foi criado pelas políticas europeias de Estado de Bem-Estar Social. O protagonista disso foi a Inglaterra, com John Maynard Keynes, Estado de Bem-Estar Social. Então, você virar para mim e falar que foi criado por esse ou por aquele presidente, isso é insignificante. Pega, para mim, a parte do orçamento dedicada ao projeto, aí você vai saber quem criou. O primeiro governo que pôs dinheiro no projeto foi o governo Lula. E não, obviamente, o Fernando Henrique com crédito educativo. Me conta uma pessoa que formou com crédito educativo básico. Olha, temos nesse momento 1.200 pessoas assistindo. Alguém aí consegue me citar uma pessoa que tenha formado com crédito educativo do Fernando Henrique? Agora, alguém aí consegue me citar uma pessoa que tenha formado com ProUni? Então, básico, muito simples de entender. A Venezuela, te respondendo, ela tenta empregar políticas de esquerda, mas para empregar políticas de esquerda, ela tem que ter acesso a dinheiro. E o dinheiro da Venezuela é bloqueado pelos Estados Unidos, eles sofrem embargo. Quer continuar sendo idiota? Continua, cara, para mim já não faz diferença.
A sua idiotice, a idiotice do Brasil, é como eu falei, é um país que infelizmente precisa passar por isso. Vamos tirar a rodinha da bicicleta e vamos deixar o país bater de cara no chão. Para mim não faz diferença nenhuma. Olha, se a Venezuela explodir amanhã, para mim fez depois da manhã, para mim fez um dia. Se tivesse explodido ontem, amanhã fazia 2. Estou preocupado com o Brasil. E hoje eu percebo que por causa de idiotas como você, o Brasil precisa passar pelo que ele está passando. Seria injusto com Deus e com o mundo, o Brasil fazer tudo o que fez e pessoas como você continuarem ilesas. Você precisa passar pela vergonha que você vai passar de agora para frente, que não é só a miséria, não é só a queda econômica, é a responsabilidade por você ter feito a sua campanhazinha por isso, que você está fazendo campanha. Então hoje, eu estou com a consciência, nada no mundo, não tem dinheiro nenhum que paga a coisa mais interessante que eu tenho hoje. Porque olha, começou a ditadura militar, explodiram essa casa, não sobrou nada. E se eu tiver sobrevivido, eu vou deitar todos os dias com a consciência tranquila, que foram 3 anos de trabalho insistente para evitar. Eu estive do lado certo, eu lutei contra isso, eu avisei, todas aquelas frases de efeito eu posso usar. Eu não tive culpa, tudo isso eu posso usar, porque eu fiz a minha parte. Agora você vai passar vergonha. Além de estar ferrado economicamente, além de ter sido responsável por tudo isso que aconteceu, você vai escutar isso pro resto da vida. Você não vai conseguir esconder isso dos seus filhos, você não vai conseguir esconder isso dos seus netos. Você já imaginou o que é daqui uns anos o neto do eleitor do Bolsonaro sabendo o que o eleitor do Bolsonaro fez? Né? O neto do cara... Não, olha, imagina o seguinte. Imagina a seguinte situação. O vovozinho falando, não, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí o outro senhorzinho fala, tá aqui ó, a foto dele fazendo campanha no Facebook, contando pro netinho, contando pro seu netinho. Ele é um dos responsáveis pelo que a gente tá passando hoje. A gente é colônia, ele faz parte disso. Eu não vou passar por isso. Tá bom aí? Cláudio Cellos, estopa, são quase sempre os mesmos bolsominions, com sempre as mesmas indagações. 1, 2 vezes, 3 vezes. Eles só estão aqui para perturbar. Pode ser Xavier Correia. O IDH da Venezuela é maior que o do Brasil. Temer entrega o país à beira do abismo. Bozo dá um passo à frente. Caímos. Básico, simples assim. Agora que nos tirem do abismo. Eu não sei se vai ter jeito de tirar a gente do abismo, não. Tá difícil. Tá difícil. Mas vai lá que seja. Léo tá recebendo dinheiro público para falar mal do governo. Claro. Eu estou recebendo dinheiro do governo para falar mal do governo. Vamos voltar. Vamos. Jacó. Jacó segurou o anjo, Jacó, olha, não sei que anjo que você segurou não, Jacó. Mas provavelmente esse anjo que você segurou aí, não foi o anjo não. Foi o Olavo de Carvalho. Para ser idiota assim, provavelmente você segurou foi o Olavo de Carvalho. Eu estou recebendo dinheiro público do governo para falar mal do governo. Não, vamos repetir. Isso aí, Jacó. Léo tá recebendo dinheiro público. Léo tá recebendo dinheiro do Bolsonaro para falar mal do Bolsonaro. Como é que é? Pera aí. O Léo tá recebendo dinheiro público para falar mal do governo. Olha, tá vendo? Tá vendo, gente? Por que precisa tirar a rodinha da bicicleta mesmo e deixar bater a cara no chão? Senão não aprende. Olha o nível da idiotice do cara. A conversa no bolsonarismo é isso mesmo. Todo mundo que fala contra o Bolsonaro, é Lei Rouanet, recebeu dinheiro público. Não, mas o Felipe Neto é porque o dólar aumenta, o dólar vai abaixar com o Bolsonaro. Todo mundo tem uma desculpa. Nunca é porque a pessoa acredita. Ninguém fala mal do Bolsonaro porque acredita que o cara não é uma boa opção, né? Ninguém fala mal do governo porque acredita que o governo está fazendo alguma coisa errada. Todo mundo é porque está ganhando dinheiro para isso. E agora o cara chega a ser tão idiota de falar que eu estou ganhando dinheiro do governo para falar mal do governo. Jacó. Pelo amor de Deus, da próxima vez você escolhe o anjo certo, não vai no Olavo, no anjo Olavo de Carvalho, não, pra você deixar de ser idiota. Segura um anjo universitário, segura um anjo com conhecimento. O problema todo é que você deve ter deixado o anjo com conhecimento subir, porque ele começou a falar coisa muito complicada, que começou a embolar a sua cabeça. Aí você foi e segurou o Olavo de Carvalho, né? Que é mais fácil entender o que ele fala. Afinal de contas, pro Olavo de Carvalho resolve tudo de uma forma muito simples. É comunismo. Vocês já pensaram fazer... Gente, vocês já imaginaram como é que deve ser fácil uma universidade a lá Olavo de Carvalho? Eu penei em equações diferenciais. Quem é da área de exatas aí sabe que para chegar em equações diferenciais, você passa por
cálculos, né? Depois que você passa por 4 cálculos, na hora que você vai fazer uma equação diferencial, se entrou uma trigonométrica ali no meio, você tem que invocar 35 entidades diferentes para você conseguir, obviamente, fazer aquela equação diferencial na caneta, né? Aí, vocês imaginam como que deve ser fácil no bolsonarismo. Equação diferencial com trigonométrica, isso, e o problema não foi dado com conta, não. O problema mandou você modelar, falou toda uma história lá de... Não, quem é da área de engenharia elétrica? Não, imagina você vai fazer uma equação diferencial para fazer uma modelagem de um motor usando o método dos elementos finitos. Aí você vai fazer um maldito modelo matemático para julgar no computador. Aí você imagina que em vez de você fazer isso tudo, você só chega no computador e escreve assim, fora PT, modelou, tirou 10. Comunismo, tirou 10. Passou, tá aprovado. Já é cientista do Olavo de Carvalho. Ah, faça-me o favor, Jacó, tenha dó, tenha paciência. Ricardo Ferreira, Léo, não estou tendo tempo para assistir suas lives, mas aí vai minha contribuição para que você continue esse ótimo trabalho que você faz. Boa noite. Muito obrigado, Ricardo Ferreira. Agradeço de coração sua participação. Assista depois, né, se não puder assistir ao vivo, assista depois aí, dá a sua opinião, lógico. Fernando Marra, enquanto MB Lavete critica benefício do Bolsa Família, ProUni, etc., na Alemanha, tem tudo enquanto é auxílio. Tom Zé profetizou, a burrice tá na mesa. Não, e olha, Fernando Marra, olha como é que são as coisas, gente. Olha como é que são as coisas. No Brasil e na Argentina tá uma briga para ver o que tira. Lá na Europa tá uma briga para ver o que põe, né? Eu tava lá na Inglaterra, aí eu morri de inveja na hora que saiu a notícia de que a Alemanha abriu crédito para doutorado, tipo assim, financiamento de doutorado. Aí na mesma hora que a Alemanha abriu crédito para financiamento de doutorado, a Inglaterra abriu crédito para financiamento de mestrado. E aí passa mais um mês, abre crédito também para financiamento de doutorado. Então, assim, direções completamente opostas, né? Enquanto o idiota está tendo uma ideia a respeito da Venezuela, ele não está percebendo que o que a gente está procurando são as políticas que funcionam na Europa. Mas, enfim, deixa eu liberar aqui. E aí vem o Jacó falando que eu recebo o dinheiro do governo para falar mal do governo. Tem idiota para tudo. João Sardinha, muito obrigado, João Sardinha, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Ele fala, Léo, você tem muita boa vontade para conversar com esse povo sem neurônio, que votou no Bozo ou anulou o voto. Eu já tinha mandado VTNC. Abraço. Muito obrigado, João Sardinha. Olha, essa boa vontade está passando. Eu tenho xingado aqui os bolsominions de uma forma menos, como eu diria, uma forma mais agressiva, menos carinhosa, né? Eu tô somatizando, infelizmente, toda essa idiotice. Muito obrigado, Adancil Rover. Esclareça, Léo. Os Rio Doce e Paraopeba estão contaminados com metais pesados. Tratamentos convencionais não retiram esses resíduos cancerígenos da água. E essa água letal ainda está sendo distribuída para todas as cidades que margeiam esses rios. Importantíssimo isso, não é só... nós estamos vivendo a situação pós-contaminação dos rios, tá, gente? Muito importante. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui o João Sardinha, né, pela super contribuição, agradecer de coração, que eu vou falar um pouquinho esse ponto do Adancil Rover, que é muito importante que ele está falando, e infelizmente isso acaba caindo aí no esquecimento, as pessoas não tocam nesse assunto, porque coisas relacionadas à Vale, a imprensa foge rapidinho. Como é que funciona a imprensa? A imprensa vai e negocia um patrocínio com a Vale para algum projeto e para de falar no assunto, tá, gente? É mais ou menos assim. É como se eu fosse agora começar a cobrir o acidente da Vale e depois entrasse dentro da Vale e falasse assim, olha, vocês não patrocinam o meu programa, não? Aí eles sabem que se patrocinarem meu programa eu vou parar de falar deles. É por isso que todo mundo para de falar imediatamente. Procurem os projetos que estão rolando nessas emissoras de televisão depois dos acidentes e vocês vão ver que a Vale e a Samarco estão patrocinando um monte. É assim que compra o silêncio das emissoras. Não é culpa do jornalista. O jornalista tem que calar a boca. Contei segredo para vocês aqui. Vocês estão vendo que eu nunca vou poder trabalhar na grande imprensa, na grande mídia, né? Que eu vou contando aí as falcatruas e tal, né? Vou estar sempre aqui no YouTube. Mas enfim, o que acontece? Os rios estão contaminados. E o que acontece é que nossas estações de tratamento de água,
elas são estações de filtração. Estações de filtração é assim, o rio antigamente tinha no máximo terra, né? Terra e além de terra, micro-organismos. Então o que acontecia? Tinha um processo, aquele processo de filtração que todo mundo conhece, que passa primeiro na grade, depois da grade passa no cascalho, e aí vai e tal, até chegar no final das contas, quando a água está branquinha, joga só cloro para matar os micróbios e distribui a água para todo mundo. Ali tem aquela coisa que é o teste dos coliformes termotolerantes, que todo mundo gosta de falar de coliformes fecais, né? Porque dá muito medo. Peraí, tem merda na água, mas é isso mesmo. Os caras ficam fazendo teste para ver se tem coliformes termotolerantes, porque eles são indicativos da qualidade da água, para ver se o esgoto está contaminando demais a água. Mas é mais ou menos isso. Basicamente isso que a gente faz com a água dos rios. A gente filtra para tirar o barro, né, para a água ficar branquinha, depois mata os micróbios. Mas os metais pesados é outra história. Nossas estações de tratamento não estão preparadas para tratarem esses metais pesados. O que acontece na prática? As pessoas estão preparando alimentos, as pessoas estão bebendo água com metais pesados. O seu filtro não tira metais pesados. Então nós temos uma realidade. As pessoas sabem disso, os mais ricos, obviamente, e eles começam a tomar água mineral, começam a viver outra realidade, mas as pessoas mais pobres, elas podem sim desenvolver câncer a longo prazo porque esses rios foram contaminados. Esse é o passivo ambiental dessas empresas. A grande crítica que eu faço do tipo de empresa que a Vale e a Samarco são é esse. Eles vão para um país, exploram aquele país sem se preocupar com o povo daquele país, depois rapam fora. Para essas empresas, quanto maior o desemprego no Brasil, melhor, porque mais barato fica um funcionário, porque eles vendem o produto deles fora. É triste, é bizarro, mas é real. Estamos cada vez com uma situação de qualidade de vida menor, sem contar que isso é pouco perto do que vai acontecer agora que os agrotóxicos foram liberados, né, gente? Porque vocês imaginem como funciona a questão do agrotóxico, porque a pessoa pensa, é só não comer comida com agrotóxico. Não, não é assim não. Os agrotóxicos vão para as plantas, a chuva cai na folha das plantas, aquela água, parte vai lixiviar para o lençol freático, parte vai diretamente para os rios, vai escorrer para os rios. Então, nós seremos obrigados a viver com essa realidade dos agrotóxicos, porque, mais uma vez, as nossas estações de tratamento de água, elas não são preparadas para conter esses químicos dos agrotóxicos, então nós vamos receber os agrotóxicos na nossa comida, infelizmente. O Brasil está sendo destruído não é só na economia, o Brasil está sendo destruído de todas as formas. E aí eu penso, o que passa na cabeça do eleitor do Bolsonaro que apoia uma coisa dessa com medo de ser chamado de petista? Porque o eleitor do Bolsonaro, ele é tão incoerente e tão sem nexo que ele pensa, se eu falar mal da utilização de agrotóxicos, eles vão achar que eu sou petista, porque o PT está falando mal da utilização de agrotóxicos. É triste, é bizarro, mas é real. Infelizmente é isso que está rolando. Paulo Rodrigues Ferraz, por que o PT não reestatizou a Vale? Percebe que a esquerda endivida e alimenta... Paulo Rodrigues Ferraz, só para que você fique sabendo, a Constituição não permite isso não, tá? A Constituição de 88, ela não permite, porque existiam empresas que já eram públicas, sim, mas a iniciativa privada, ela é a regra na Constituição. Então, por mais que se fale nisso, seria uma das coisas mais loucas do mundo imaginar essa possibilidade de privatização da Vale. Agora, outra coisa que é muito importante levar em conta, já que você perguntou pela questão do PT, o PT esteve em Minas só no último mandato, lembrando que a Vale é uma empresa que está sediada em Minas. O PT esteve em Minas só no último mandato, e nesse último mandato o PT esteve em Minas já com o Brasil quebrado. E durante o tempo em que o PT esteve no poder, ele não estava no poder para fazer um superestado, ele estava no poder, isso é uma coisa que algumas pessoas criticam e eu elogio. O PT não estava fazendo uma política de superestado. O PT estava fazendo uma política de valorização do Estado e valorização do seu próprio povo, mas respeitando a iniciativa privada. Se o PT fosse nessa loucura de simplesmente sair estatizando tudo, ele ia bater de frente com o capital e não ia durar talvez meses, né? Assim que o PT tentasse reestatizar a Vale,
ele ia cair, isso é óbvio, porque nesse momento ia quebrar o acordo de classes entre empresários e trabalhadores. Ia ser muito fácil naquela época, que imaginem que Lula tentasse reestatizar a Vale. Derrubavam Lula, Zé Alencar presidente, e automaticamente PMDB no poder, governando para os patrões. Então o PT soube negociar aquilo que era mais importante naquele momento. O Lula estreou no primeiro dia de governo Fome Zero, o Bolsonaro estreou no primeiro dia de governo Armas para todo mundo. Então tem essas diferenças que a gente precisa ponderar, e eu queria agradecer muito vocês por fazerem essa companhia aqui. Eu não vou mais transmitir essa live no Facebook e nem no canal Leonardo Stoppa. Vai ser só aqui no canal do Stoppa. Eu acho que com essa transição a gente consegue ter aqui um público mais selecionado para esses assuntos, que são assuntos detestados pelas pessoas em geral. As pessoas querem ouvir normalmente que está tudo bem, que vai tudo dar muito certo. Agora, com a parceria com os Estados Unidos, o Brasil vai virar Suíça e o Sérgio Moro está acabando com a corrupção e agora a gente não tem mais corrupção no Brasil. O Brasil quer escutar isso. E nessa live eu não falo isso. Então, é bom que fique uma coisa mais contida entre nós. Eu parei, inclusive, de pedir para compartilhar, para aumentar o alcance. Não vou pedir isso mais. Podem compartilhar se quiserem, lógico, mas eu não vou pedir porque eu cheguei à conclusão que esse é um assunto mais restrito. As pessoas não querem ouvir. Então, eu agradeço muito vocês que participaram e peço para vocês que compartilhem aí a reprise com as pessoas que vocês sabem que gostam desse trabalho. Então, já é força do hábito falar, compartilhem a reprise, porque eu sei que a galera fica quebrando pau aqui na reprise à noite. Muito obrigado, vou colocar a reprise e até